Tudo bem? Bom, boa tarde a todos e todas. Cumprimento especialmente a aluna Isabel Franco Silva Jorge, os professores Rodrigo Cobo e Gustavo de Carvalho Marim, os alunos Maria, Isadora, Yasmin e Gabriel, que estão aí acompanhando a nossa reunião, né, por assim dizer, e também a todos e a todas que vierem assistir a banca posteriormente aí pela publicidade que será dada pelo centro acadêmico. Estou fazendo a gravação. No dia de hoje nós vamos ter aqui uma apresentação, né? Nós temos a apresentação e a defesa de trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de bacharelado em Direito. A candidata é a aluna Isabel Franco Silva Jorge. O título da monografia é O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Sistema Carcerário Brasileiro. Nós temos aqui como membros da banca, eu, Larissa Rosa, como orientadora e presidente, o professor Gustavo de Carvalho Marim e o professor Rodrigo Cobo, todos grandes amigos aí. Tenho certeza de que vai ser um dia de bastante aprendizado. Espero que todos gostem aí, especialmente a Isabel. Explicando um pouquinho como que vai funcionar, pessoal, para aqueles e aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar uma banca de TCC, aqui na UENG funciona da seguinte forma: eu vou, primeiramente, já dei início aos trabalhos, vou dar a palavra à aluna Isabel, que terá até 20 minutos para fazer a apresentação aí a respeito do seu trabalho, os pontos principais. Posteriormente, vou passar para as arguições que serão feitas pelos professores Rodrigo e Gustavo, que terão cada um aí até 15 minutos, mais ou menos, para fazer as arguições, as quais a Isabel irá responder, fazer as considerações. Encerradas as arguições, nós, eu, o professor Rodrigo e o professor Gustavo, vamos nos retirar da reunião. Eu peço que a Isabel permaneça na reunião, né? Nós vamos debater a respeito da aprovação ou reprovação sobre a nota, e aí nós retornamos aqui para a reunião no Teams, quando então eu farei a leitura da ata com o resultado e abrirei para que todas as pessoas, né, os membros da banca e a Isabel, façam as últimas considerações antes de encerrar a nossa banca. Tudo bem? Então, essas eram as explicações. Acredito que ninguém tenha nenhuma dúvida. Qualquer coisa também pode mandar no chat, se tiver alguma dúvida. Mas, Isabel, então, eu vou passar a palavra para você, que terá até 20 minutos para fazer a apresentação. Se você quiser já ir colocando o slide, para ficar tranquilo, não ultrapassar o seu tempo, que você me disse que eu utilizaria. Eu desejo que você faça uma ótima apresentação, tenha muita calma, é um momento, como a gente já conversou, uma das etapas aí para você conseguir a conclusão aí do seu TCC, tá certo? Então, eu desejo boa sorte. Eu vou contar aqui o tempo também, mas eu peço que você deixe um reloginho, alguma coisa assim, para você se organizar. Eu vou te avisar quando estiver faltando 2 minutos, pode ser? Porque daí, se você estiver quase perto de estourar, dá tempo de você dar uma fechadinha. Tá certo? Então, no meu relógio aqui, 14h05, talvez vai mudar já para 14h06, você tem até 20 minutos para fazer a sua apresentação. Boa sorte. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos pela presença, a orientadora Larissa, aos professores Gustavo e Rodrigo, por estarem aqui para me ouvir nesta tarde, né? Meu nome é Isabel Franco Silva Jorge, eu sou aluna do 10º período de Direito, e o tema do trabalho, ele é o princípio da dignidade da pessoa humana e o sistema carcerário brasileiro. Eu trouxe um resumo do que a gente fez no trabalho, que foi uma análise do princípio da dignidade da pessoa humana e a sua aplicação para aqueles que estão em uma unidade do sistema prisional brasileiro, quais são as condições atuais deste sistema, né? Se ele cumpre o que dispõe o princípio da pessoa humana, a busca pela melhora em razão da lei da execução penal, o que concerne a execução penal e uma análise sobre a sua aplicação para aqueles que estão encarcerados. Bom, então foi feita os pontos principais foram a aplicação e efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana no sistema penitenciário brasileiro, a problemática existente nas penitenciárias, a falta de atenção e desleixo que existe, né, com o preso, o desenvolvimento do princípio da dignidade da pessoa humana sobre as óticas internacionais e brasileiras,
as características fundamentais do sistema penitenciário brasileiro. Bom, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica de caráter crítico e preponderantemente doutrinário. O método utilizado foi o dogmático. Foi feita uma investigação bibliográfica e analítica de doutrina e legislação pertinente à espécie e a análise de dados de pesquisas científicas oficiais. O método de abordagem utilizado foi o dedutivo. Então, e foi feita também uma análise da decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a legislação aplicável, a Lei da Execução Penal, Código Penal, Código de Processo Penal, doutrinas e artigos científicos. Bom, então, para alcançar os objetivos através da metodologia explicada, o trabalho ele foi dividido em 3 capítulos. Inicialmente, a gente tratou sobre os direitos humanos e o sistema carcerário brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana, abordando a origem, definição, os direitos humanos, as questões pertinentes à dignidade da pessoa humana e dos condenados. Num segundo momento, a gente analisou a execução penal no Brasil, a definição, natureza jurídica, os objetivos, abordando sobre seus princípios e os regimes de cumprimento de pena. E, por fim, o tema central do trabalho, que é o sistema carcerário brasileiro. Então, foi feita uma análise da atual situação dos estabelecimentos prisionais brasileiros e de qual maneira que elas violam os direitos humanos daqueles que encontram-se naquele sistema, a análise dos direitos humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana, um estudo acerca da execução penal no Brasil, a análise da superlotação carcerária, englobando todas as garantias daqueles que estão encarcerados com a atual situação pandêmica que afetou ainda mais, né, o sistema carcerário brasileiro. Então, o que era crítico ficou um pouco pior. Uma análise das violações feitas pelo sistema penitenciário brasileiro, deixando de lado o caráter ressocializador na recuperação dos condenados, e também uma análise das regras mínimas das Nações Unidas para os tratamentos dos reclusos, que são, por exemplo, presos preventivos separados dos condenados, células individuais com, no mínimo, o tamanho mínimo de 6 metros quadrados, instalações sanitárias adequadas e limpas. Então, a Lei da Execução Penal, ela dispõe quais são os direitos e os deveres dos presos, né, no âmbito da execução penal, visando estabelecer as condições para equilibrar a internação do condenado ou do internado. Então, ela tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou de decisões criminais e proporcionar condições para a harmônica integração do condenado e do internado. A eles são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Com a execução penal, é possível que seja feito efetivar o comando judicial, né, estabelecido na sentença, que determina que o condenado, a pena dele seja privativa de liberdade ou restritiva de direito, ou multa, ou estipular uma medida de segurança. Então, os objetivos básicos da execução penal vão desde o cumprimento efetivo da sentença até a recuperação e seu retorno à sociedade. A pena privativa de liberdade, ela tem o intuito de reeducação do detento, para que esse possa retornar à vida em sociedade com seus valores positivos e para o convívio social. E ela perde total eficácia se ela não estiver acompanhada de condições minimamente condizentes com o cumprimento da dignidade da pessoa humana e o seu respeito, né? A finalidade ressocializadora da pena, ela tem como objetivo readaptar o condenado e colocá-lo em vida em sociedade novamente. Nesse sentido, todos os reclusos, eles são detentores de direitos humanos e das suas liberdades fundamentais consagradas na Declaração Universal de Direitos Humanos. E para que haja essa efetivação da lei da execução penal, é necessário que seja oferecido aos condenados todas as oportunidades que a eles são de direito, visando garantir a sua integridade moral e sua dignidade. Então, a gente pode perceber que realmente existe um caos no sistema carcerário brasileiro, que esses direitos e essas garantias do preso, como higiene, saúde, vestuário, médico, não são atingidos, e que a lei da execução penal ela é clara nos seus artigos no que se refere à garantia dos direitos dos presos, visando garantir a efetividade do cumprimento de suas normas, principalmente na questão da dignidade da pessoa humana. Infelizmente, essa dignidade ela não tem sido garantida. E a superlotação ela é evidente e acaba deixando de lado o caráter ressocializador da pena.
O artigo 88 da Lei da Execução Penal, ele menciona que o cumprimento da pena, ela deve ser feita em cela individual, como a gente viu nas regras mínimas das Nações Unidas, né? De no mínimo 6 metros quadrados, e não é o que acontece. Então, além de se tratar de um desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, também é um prejuízo no processo de ressocialização do condenado. Com essa superlotação, os presos eles passam a viver em situações minimamente condizentes com a dignidade da pessoa humana, e dessa forma faz com que o intuito da pena seja totalmente reverso. Então, é necessária uma conscientização para um sistema prisional mais justo, que garanta aos condenados a sua ressocialização e a garantia dos direitos humanos, né? Não basta simplesmente isolá-los e colocá-los em situações minimamente dignas. A pena ela não pode ser vista como um fim ou como uma forma de punição. O objetivo da pena é evitar que o apenado cometa novo crime. Então, para que haja essa melhora no caos, fala-se sobre uma privatização, né, que seria uma parceria público-privada que a gente trouxe no trabalho como uma alternativa para a melhora das penitenciárias. Então, tem como exemplo no trabalho a penitenciária de Ribeirão Neves, que ela tem uma penitenciária público-privada, ela tem um controle de serviço, de monitoramento e segurança, onde possui um melhor cumprimento da lei da execução penal e aumento na taxa de ressocialização, né, pois dá ao detento a garantia e efetividade dos direitos humanos. E outra medida, né, para a melhora do caos que está o sistema prisional brasileiro são as medidas cautelares diversas da prisão, como estão dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de manter contato com determinada pessoa, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar, entre várias outras. Então, são várias as medidas que podem ser aplicadas, né, antes de se pensar na prisão e dessa forma melhorar o caos que anda o sistema prisional brasileiro. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal ele até reconheceu na DPF 347 do Estado Inconstitucional das Coisas, o Estado das Coisas Inconstitucional, a inconstitucionalidade do sistema penitenciário caótico, que tem essa violação massiva dos direitos fundamentais, né? E essa ADPF, ela reconhece que os juízes deles determinem penas alternativas, que as audiências de custódia aconteçam em 24 horas da prisão, que os juízes não apliquem a pena no automático, né? Que eles considerem o caso em si, aplicando o que está disposto no artigo 44 do Código Penal, no que se refere às penas restritivas de direito, e que liberem também o saldo da FUPEM. Por fim, também, além do sistema já estar um caos, veio a Covid, né? Então, o CNJ, ele editou uma recomendação, número 62 de 2020, onde os juízes e tribunais, eles precisam tratar acerca de medidas preventivas para conter o coronavírus, principalmente dentro das penitenciárias, né? Então, para isso que as medidas são aquisição de material, disponibilização de itens de limpeza, entre outras medidas para a saúde do condenado nesse momento, né? E dessa forma, a conclusão que a gente pode chegar a respeito do trabalho é a importância do reconhecimento dos direitos humanos frente ao sistema carcerário brasileiro, uma vez que o Brasil ele ratifica diversos tratados de direitos humanos para a obtenção da honra e da dignidade da pessoa humana, da vida e da integridade. A necessidade de políticas criminais, né, para que cada vez mais exista um sistema onde as medidas diferentes da prisão sejam mais utilizadas, para que assim, a gente tenha um sistema menos encarcerador, já que o colapso no sistema prisional brasileiro ele é evidente, necessita de uma reforma em caráter de urgência, uma reforma que vá desde a prisão até a saída da penitenciária e a sua inserção no convívio social, uma mudança institucional e completa, com a necessidade de aumento também de varas penais, juízes, promotores, defensores, devendo haver essa mudança da visão da penitenciária, que hoje é simplesmente tirar o condenado do convívio social e jogá-los em uma cela lotada, sem que haja nenhum tipo de estrutura que permitam que eles sejam ressocializados.
Então, a gente deve-se caminhar com um fator preventivo, com políticas que alterem a estrutura do sistema penitenciário e que deem o que dispõe a lei quando for necessária a sua inserção na penitenciária. Lembrando que é sempre importante, né, buscar as medidas diversas da prisão e não as privativas de liberdade, para que esse caos melhore, né? E assim, tendo sim sido atingidos os objetivos do trabalho, neste momento da apresentação, em que eu escolhi os principais pontos de abordagem do trabalho de conclusão do curso, o tema ele não buscou se esgotar por conta do tamanho da temática, né? Por toda a temática que tem o sistema prisional brasileiro, os direitos humanos, visto que é um tema muito amplo, mas eu espero ter abrangido, né, toda essa análise do tema em questão e fico à disposição para ouvi-los. Tá certo, Isabel. Muito obrigada aí pela apresentação, muito obrigada por se ater ao tempo, nem precisei te avisar. Então, na sequência, como eu tinha anunciado, se você puder tirar a projeção, por favor, que daí fica mais fácil para a gente ver as câmeras. Na sequência, vai ser, então, a arguição por parte dos membros da banca examinadora, essa banca tão relevante, de muito conhecimento, tenho certeza que vai ser de muito acréscimo. Se o professor Gustavo não se opuser, nós podemos usar vários critérios, mas contando que o professor Rodrigo é convidado, né, ele é da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, se o professor Gustavo não se importar, eu vou convidar o professor Rodrigo a falar primeiro, pode ser? Por favor, né? Vamos receber bem. Isso aí. Então, professor Rodrigo, eu passo a palavra para que você possa fazer as suas considerações no prazo de até 15 minutos. E eu, desde já, agradeço que você tenha, enfim, tido a disponibilidade de participar dessa banca. Sempre uma grande honra participar de bancas com você. Então, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Larissa. Boa tarde a todos e todas. Professor Gustavo também. Eu agradeço a Isabel pelo convite, né, nesse momento aqui, tinha feito isso no chat, faço aqui agora também verbalmente. Parabéns pela apresentação, Isabel. Como a gente dizia, né, esse aqui é uma das etapas do todo que você elaborou junto com a sua orientadora, e a gente sempre destaca, quando participa de uma banca, que qualquer tipo de fala, qualquer tipo de colocação que se faça aqui, ela tem o condão, tem o papel de engrandecer ainda mais, qualificar ainda mais um trabalho que já é qualificado, tá? Então, entenda dessa forma. Qualquer tipo de fala aqui, das anotações que eu fiz, são exatamente para isso, para que, dentro das possibilidades, o seu trabalho possa ter ainda mais qualidade, num universo de qualidade que você sabe que já atingiu, tá bom? Então, sem mais delongas, cumprimento a qualidade, mas eu fiz algumas anotações que são, assim, eu acho, não sei, professora Larissa, professor Gustavo, que fazem parte de todas as bancas de TCC, que são aquelas dicas ou sugestões de revisão textual, né? Sempre passa alguma coisinha, eu não vou ficar aqui marcando página X, página tal, isso não é o meu papel aqui enquanto professor convidado, mas uma sugestão inicial, né, de revisão textual, desde o texto do resumo até as suas referências do trabalho, porque sempre passa alguma coisa normal, natural. Você pode ler 10 vezes e com certeza você vai encontrar ali algumas falhas, mas o trabalho depois vai ficar arquivado, publicado, e é interessante que ele fique o mais limpo, mais redondinho, digamos assim, possível, tá? Isso não altera a qualidade do seu trabalho em ponto algum. Então, ficaria aqui essa sugestão inicial antes de eu partir para análise do texto como um todo. Bom, na introdução do seu trabalho, que eu li atentamente ali, tem uma expressão que você usa que me preocupou, mas me preocupou de uma forma assim, a gente tem manias, né? Manias de escrita, manias de uso, de repente, ali de expressões, de palavras, e na página 7 do seu trabalho, no arquivo que eu recebi, você fala que o cumprimento ao princípio da dignidade humana é um serviço. Você coloca como um serviço do Estado, né? Eu até entendo o que você quis dizer, pela leitura do seu trabalho como um todo, pela sua exposição aqui, mas para aquele que vai ler o seu trabalho, né? Não sei se a professora Larissa aí, obviamente, concorda ou não, mas eu vejo que a gente pode usar o termo dever muito mais do que um mero serviço. Aí eu fui procurar o conceito de serviço e
ficou um pouco fora daquilo que eu vejo, e você defendeu isso muito bem na sua exposição, no próprio trabalho, da necessidade imperiosa das garantias, né, dos direitos serem implementados. Então, se eu reduzo a um serviço, pelo menos na minha concepção, parece que eu dou uma diminuída no papel tão relevante que o Estado tem nessa defesa, né, neste cumprimento da dignidade humana. Então, quando eu vi lá o termo serviço, eu dei uma circuladinha, falei, talvez seria interessante ela deixar mais enfatizado a importância que se tem ali, e isso passa pelo termo dever, tá bom? No capítulo 1, já indo adiante no seu trabalho, eu destacaria a importância que você fez, que é a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Muita gente confunde isso. Eu não estou falando de aluno que está iniciando graduação, eu estou falando de gente que graúda, digamos assim, né, que já vem, digamos, estudando há muito tempo. E você fez isso de uma forma muito interessante, muito clara, né? Eu achei que isso deixou claro ali o teu objetivo também, o que você queria trazer no seu trabalho, já no primeiro capítulo, né, distinguindo, deixando evidenciado que dentro das constituições federais, depois pensando na própria LEP, você tem essas garantias, esses direitos, melhor dizendo, sendo colocados. Então, aqui é uma anotação muito positiva. O leitor ele vai seguir adiante aqui na leitura, tendo a noção exata do objeto de estudo, daquilo que você vai atacar como problema do seu trabalho. Então, é um destaque bem positivo em relação a essa distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais aqui no capítulo 1, tá? Eu, pelo menos, compreendo dessa forma, que você tem que apresentar muito bem para que depois você possa, no ataque ao problema, não ter que ficar voltando, explicando coisas que você já deixou muito claro nessa figura do capítulo 1. Indo um pouco mais adiante, quando você trata em loco da execução penal, já no seu capítulo 2, mais um elogio à forma como você trouxe a evolução histórica sobre a execução penal no Brasil. Particularmente é um tema que eu gosto bastante, que eu sou professor de direito penal aqui, e a gente acaba passando por isso de uma forma bastante crítica, e eu vi isso na sua escrita, tá? Então também um elogio aqui àquilo que foi colocado, e você deságua de uma forma muito concisa, mas clara, na constatação da deterioração do sistema penitenciário. E como é que você chega nisso? Né? Brincando, fazendo A mais B, mostrando como que você tem essa deterioração ao longo do tempo. Pelo menos é essa percepção que eu tive da leitura do seu trabalho. É essa percepção que eu tenho também, por isso eu elogio aqui em relação a isso. Colocaria ainda nesse capítulo 2 que você, de forma muito clara, deixa muito evidenciado a não concretização da lei de execução penal nos seus objetivos basilares. Ou seja, a LEP não vem, não cumpre, não satisfaz aquilo que é básico. Depois, no seu trabalho, você também falar de outros direitos, mas o básico, lá na página 23, você até deixa isso muito claro, o básico não é colocado, não é cumprido. Então, não adianta nós termos uma lei, eu tinha um professor que dizia, uma lei suíça, né, aplicada a um sistema, como você bem destaca em alguns momentos do seu trabalho, em colapso, ou caótico, ou em vias de desintegração. Então, a construção que você apresentou no capítulo 2 sobre a execução penal, ela é muito também clara nesse sentido, de deixar, olha, eu tenho um sistema pautado numa lei, mas que ele se deteriora porque ele não cumpre aquilo que a lei determina que ele venha a cumprir. Ou seja, a lei não atinge os objetivos a que ela veio. Né? É a tal lei suíça, por isso que a gente coloca. Tão bem feita, tão cheia de digamos assim, de minúcias de direitos colocados, mas que não tem uma contemplação prática. Tá? Mais um elogio aqui à sua redação, digamos, no trabalho. Também nesse capítulo 2, um destaque positivo para o elenco dos princípios, né, que você trouxe, como balizas de uma, entre aspas, boa execução penal. Coloco entre aspas porque nós não estamos vivendo isso. Seu trabalho muito bem esclarece essa situação. Então, a gente sempre trabalha em cima dos princípios para mostrar, olha, eu não estou partindo do nada para o nada. Eu tenho princípios que deveriam guiar essa execução penal e não fazem. Então, na minha visão também, você trouxe isso de uma forma muito interessante, já ali perto do final do seu capítulo 2. Ok? No capítulo 3, indo para o final aqui da minha exposição, da minha análise, quando você aborda o sistema carcerário no Brasil, os direitos humanos, você já no título já começa a me dar uma pergunta, mas eu falei, ela vai me responder, e você de fato faz, né? A gente precisa de ações peremptórias, rápidas. E, a meu ver, por tudo que a gente vê produzido nessa seara, as ações não vêm sendo rápidas. Parece que se empurra, usando o termo popular, se empurra com a barriga, né?
e uma política que poderia ser uma política de Estado acaba sendo uma política de governo, e você acaba não tendo essa possibilidade de resolução ou mitigação de um problema. Não tenho essa ambição de achar que vai ocorrer uma resolução, mas uma mitigação é possível, né? E aí eu peguei aqui falas suas, aqui, da sua exposição verbal. Caos, colapso, reforma urgente, reforma em todos os campos, mudança da visão das penitenciárias como depósitos sujeitos sem direitos. Isso é um quadro que nós, pelo menos a professora Larissa, o professor Gustavo, desde a nossa graduação já ouvíamos dizer que existia. Então, as mudanças rápidas, céleres, peremptórias, elas não ocorrem, né? Muito embora você traga no seu capítulo 3 possibilidades, né? Você fala das parcerias, traz exemplos, também existe aqueles que defendem que isso não pode ser feito porque nós temos limites legais exatamente a essas parcerias. Então, não seria a solução, seria a solução, digamos, momentânea, mas não seria a solução pautada na própria lei. Então, eu não sei, de verdade, eu não tenho essa resposta para você. Mas aí você vem com o estado de coisas inconstitucional. Né? E aquela coisa, né? Coisa, a gente vai repetindo aqui, com a DPF 347. Nós sabemos que é tudo inconstitucional. Qualquer pessoa que estuda minimamente a execução penal percebe que você não está cumprindo, satisfazendo, preenchendo, oferecendo os básicos direitos. Então, existe uma inconstitucionalidade, em cima disso. Mas na sua percepção pessoal, se é que eu posso fazer esse tipo de questionamento, você ficou 5 anos na graduação, não sei que tipo de estágio você fez, se fez estágio na área criminal, se não, né? Os estudos que você realizou, dentro do seu próprio TCC aqui, você concorda, você compactua do pensamento de que a saída, por exemplo, é investir em parcerias público-privadas? A saída, por exemplo, é que o Estado abra um pouco mão daquilo que é, pelo menos no papel, sua obrigação, para que isso possa ser compartilhado com outros setores? Essa seria a minha pergunta, fechando a minha participação aqui. Obrigado. Bom, obrigada, né, primeiro, por toda a exposição aí, fiquei muito satisfeita. Respondendo a sua pergunta, enquanto eu estudava, assim, foram muitos dias, né, Larissa, estudando, o trabalho mesmo em si, para realmente ter uma boa apresentação, eu também fiquei pensando nisso. Porque privatizar algumas penitenciárias só ajudaria aqueles detentos, né? Só aqueles condenados. Então, e o restante? E os outros que não estão nessa penitenciária público-privada? Então, eu também pensei nisso. Eu falei assim, será que é uma boa alternativa, né? É uma alternativa, mas não é a alternativa que abrangeria a todos, né? Então, também eu não concordo que seja uma alternativa ideal e é uma alternativa momentânea, mas não ideal e boa e que vá dar certo, né? Para todos, porque é uma coisa para o momento, para aquela situação, mas não vai abranger a todos. Eu não concordo com essa parte. Tá mudo. Não tá. Agora soltou. Pronto, agora foi. Eu tenho que tirar aqui a mãozinha de cima. Satisfeito pela sua resposta. Só complementando, eu acho que a gente faz perguntas exatamente tentando buscar respostas que nós mesmos não conseguimos ainda ter em relação a muitas questões aqui relacionadas à execução penal. O quadro é caótico? Claro que o quadro é caótico, né? Mas eu, Rodrigo, não acho que seja papel unicamente do Estado, né? A gente tem que falar o Estado, aí aquele mais desinformado fala o governo, né? Aquela coisa toda, mas não é papel do Estado unicamente essa solução do problema. Por quê? Porque não foi solucionado da forma que foi sendo feito durante esses anos que a gente sabe que existe, digamos assim, um descumprimento ali de várias das disposições da própria LEP, sem falar em Constituição Federal, tratados internacionais que você também trouxe no trabalho, né? Mas, de fato, elencar ou escolher determinados locais para serem ilhas de solução faria com que o princípio da igualdade que você tão bem coloca no seu trabalho fosse mais uma vez violado. Né? A execução penal é para todos, não é erga omnes, não é para esse aqui na cidade tal, aquele lá vai ter um benefício, alguma coisa. Então, criar-se-ia mais um problema, pensando nessa questão de solucionar. Obrigado, Isabel, satisfeitíssimo com a sua apresentação e sua resposta.
Muito obrigada, professor Rodrigo. De imediato, já passo a palavra ao professor Gustavo para que faça suas considerações. Também, né, apesar de não ser membro externo, também deixa eu acariciar aqui, né, Gustavo, muito obrigada por aceitar mais esse convite. Gustavo segurou algumas bancas minhas esse ano. Esse remoto deixa a gente com tanto compromisso que é muito difícil, né, e eu agradeço aos dois. Mas, Gustavo, muito obrigada mais uma vez, pelo que eu sei que virá como uma participação tão brilhante quanto a do professor Rodrigo. A palavra é sua. Obrigado, professora Larissa, agradecendo, eu que tenho a agradecer, na verdade, pelo convite muito gentil, é a segunda banca, eu acho, que nós temos a oportunidade de compartilhar a sua, e a qualidade do trabalho se repete, né, que mostra também um esforço muito interessante por parte da Isabel, a quem eu cumprimento e agradeço por me aceitar como interlocutor aqui. E, olha como eu sou mal educado, eu deixei o nosso convidado por último, né? Agradecer também o professor Rodrigo, é um prazer conhecê-lo, acho que é a primeira oportunidade que nós temos de contato, e eu espero que haja outras, né? Que haja outras bancas, que nós possamos contar com as suas intervenções, eventos, e, enfim, parcerias que a gente pode fazer entre as universidades, enfim, acho que tem muito espaço para isso, né? É um prazer conhecer o senhor e contar com a sua exposição. E também agradecer ao Centro Acadêmico por esse papel de divulgação, bem como a administração da universidade, aqui nas pessoas da Adriene, secretária, e também da Baruana, professora que coordena o TCC, e que carrega um piano de 300 quilos nas costas, essas duas. Então, muito obrigado a todo mundo. Larissa, eu tenho um problema com o tempo, então, por favor, me corte, tá? Embora eu pretenda ser um pouco mais sucinto aqui nessa arguição. Mas eu inicio também elogiando a Isabel. Veja, né, vou começar com algo pessoal, Larissa, se você me permite. Eu acho que eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi uma pessoa, até me arrepio de lembrar, que eu vi uma pessoa com trajes de cárcere. Eu estava no fórum, estagiário ainda, e a primeira vez que eu vejo alguém com uma calça bege, né, o país das calças bege, né, na música dos Racionais, com uma camiseta branca, com um policial armado atrás e a pessoa encarcerada com correntes nas mãos e nos pés, assim, como se fosse realmente, como se estivesse levando ali alguma coisa, não é nem alguém, mas alguma coisa muito perigosa. Eu lembro que aquele dia eu fiquei, né, emocionado e toda vez que eu lembro disso eu me arrepio e eu fiquei pensando, não é possível que a gente não consiga fazer nada melhor do que isso. Não é possível que o nosso grau de falência social e individual e falta de empatia e falta de controle sobre os conflitos é tão grande que a gente precisa disso, né, para se sentir seguro, né? E foi quando eu percebi que, na verdade, eu não podia mais fugir do direito penal, né? Foi quando eu deixei os livros que eu tinha acabado de comprar, de direito seguro, direito civil, infelizmente não é para mim, enfim, vamos para cá, né? E pesquisas como a sua me lembram desse momento, né? Me lembro de quando eu era estudante, eu comecei a me interessar por ciências criminais, um dos primeiros livros que eu comprei foi o Foucault, né? O Vigiar e Punir. Então, né, eu me vejo um pouco, né, você fez um trabalho melhor do que eu faria no TCC, mas me vejo um pouco na Isabel. Então, nesse exercício de empatia, eu quero que a gente se coloque nessa relação. Apesar disso, Isabel, né, a Larissa nunca me convida só para fazer elogios, né, Larissa? Também tem que, ela vai gostar, pega lá, ela vai falar, né? Então eu vou pegar, né? Mas sempre com muito carinho, pensando de forma construtiva. Então eu vou começar com algumas questões mais pontuais e depois eu vou fazer algumas considerações gerais, nem todas elas assim para você mudar, ou então que seja uma pergunta que eu quero que você responda, mas assim comentários para a gente poder discutir o assunto, porque seu trabalho ele é abrangente, então ele levanta uma série de bolas que a gente pode cortar. Eu vou começar com essas questões mais pontuais, né? Que talvez seja o caso da gente, aí sim, talvez de você rever antes de uma versão final, ou você ver isso depois com a sua orientadora. Mas são só alguns pontos ali nas primeiras 20 páginas, 20 e poucas páginas do trabalho. E aqui talvez eu demore um pouco, porque eu vou caçar as páginas aqui no PDF enquanto a gente conversa, tá? Mas se você quiser anotar, no final, depois eu posso te passar, tira uma foto aqui do caderno para você ver as páginas que eu marquei. Mas, primeiro, entre as páginas 10 e 12, né? Na página 10, você traz Bobbio,
Norberto Bobbio, né, o jurista italiano, em que ele é um dos autores que ressalta muito essa dimensão histórica dos direitos humanos, né, a historicidade dos direitos humanos, de que, na verdade, não seria essa ordem transcendental de coisas que fazem emanar direitos imutáveis, mas sim, depende de condições históricas, e com isso ele está querendo dizer, de certa forma, que depende de... claro que a gente tem que buscar tratar teoricamente, mas direitos humanos é questão de luta, né, é questão de conflito. E ele muda, né? Ele muda. Então ele traz essa dimensão histórica interessante nesse sentido. E você vai por esse caminho. Você segue isso, né? Você menciona isso em outros momentos. Até que na sua página 12 tem um trechinho lá que você fala: por sua própria expressão, os direitos humanos podem ser compreendidos como direitos universais, onde todas as pessoas são sujeitos, não dependendo da condição em que se encontrem, nem da localidade onde vivem, ou até mesmo do período histórico em que fazem parte. Por um lado, é verdade, claro, né? Direitos humanos ele tem essa natureza universalista, tanto que o segundo ou terceiro momento da discussão sobre direitos humanos é justamente a necessidade de trazer a especificidade para essa discussão, né? Para sair da universalidade e tentar entender ali que algumas pessoas têm necessidades específicas, que não basta você afirmar igualdade e deixar de igualdade no aspecto formal e esquecer que você tem ali pessoas com deficiência, por exemplo, né? Como é que eu olho direitos humanos a partir dessa especificidade? Como é que eu olho direitos humanos pensado no Ocidente a partir de uma comunidade, na Europa, né? Desculpa, Europa, né? No Ocidente. Como é que eu olho direitos humanos assim concebidos para uma tribo ali numa região do Brasil que tem outra estrutura social, outro sistema de regulação, de ordenação social mesmo, né? Mas será que não tem uma certa contradição entre você afirmar a dimensão histórica e depois trazer essas 3, 4 linhas que praticamente afirmam uma imutabilidade dos direitos humanos, que depende de tempo, depende de lugar? Pô, então, cadê essa historicidade, né? Talvez a gente não percebe algumas coisas enquanto está escrevendo. Ou pode ser que eu tenha lido errado, né? Mas depois você comenta. Depois, na página 15 do seu trabalho, você fala ali, deixa eu ver se eu grifei aqui. Os direitos humanos, principalmente no Brasil, também conhecidos como direitos fundamentais. Ou seja, na verdade, de novo, né, você tinha acabado de fazer uma distinção ali, direitos humanos, como aqueles que estão no plano internacional, alguns previstos em documentos internacionais, outros derivados ali de outras fontes que não tratados, propriamente ditos, e direitos fundamentais, aqueles que, por sua vez, são internalizados pelos países e corporificados em constituições, né? E aí, direitos humanos do Brasil, conhecidos como direitos fundamentais? Acho que não, né? Nós temos, o Brasil incorpora direitos humanos e tem direitos fundamentais, né? Então, partindo da própria conceituação que você traz, né? Então, talvez, me parece ali que a gente tenha duas linhas ali um pouco menos cuidadosas do que outras partes do seu trabalho. Vou pular um aqui. Página 25, você faz ali um apud de Kant. E, né, seu trabalho não é de filosofia, mas algumas bancas que eu já vi falam, pô, apud, você vai usar o apud. Primeiro, te parabenizando pela honestidade, né, assim, de não colocar que você leu uma coisa que você não leu. Isso é importante. E parece pouco, é básico, mas a gente tem que notar, né? Porque, enfim, que a gente vê também, tem pessoas que não fazem isso. Por outro lado, já que você se meteu a falar em Kant, Kant não é um autor inacessível para o Brasil. Tem traduções a português há décadas. Imagino, eu sei que tem a pandemia, tá? Mas tem como acessar, a gente sabe que tem como acessar. Então, você teria como ir direto ao Kant. Estou falando aqui do Kant porque é o que aparece. Mas para qualquer trabalho que você vai fazer no futuro, deixa o apud para aquela última ratio mesmo. Assim. Não consegui porque é uma referência italiana da década de 30 que está lá em Firenze. Sei lá, não tem como acessar. Ou então aquela obra do autor brasileiro que só tem na Biblioteca de Pernambuco, física, não tem como ir lá. Aí tudo bem, né? Mas obras assim evite, porque empobrece um pouco a bibliografia do trabalho. Mas é muito pontual, tá? Você faz isso acho que uma vez. Então, tá tudo bem. É mais pelo autor, não é um autor inacessível, é Kant. Então, e é difícil ler Kant, né? Até para você poder fazer uma interpretação mais adequada ali. Eu acho que eram essas as questões assim, mais pontuais, assim, de pequenas contradições. Assim, só mais uma. Quando você entra ali a partir da página 31 e seguintes, você fala de proporcionalidade, né, como um dos princípios da execução penal. E ali você me parece que coloca dentro do mesmo... E não é incomum, tá? Tem mais pessoas que fazem isso, mas eu pelo menos acho que existe uma diferença de conceitos, que é a proporcionalidade compreendida enquanto proporcionalidade das penas, proporcionalidade penal,
né, da sanção ser correspondente em termos de seriedade à gravidade do delito, essa correspondência qualitativa e quantitativa entre essas duas grandezas. Perceba que aí eu tenho principalmente um olhar virado ao passado. Eu vejo como foi o crime, a partir da gravidade dele eu penso na resposta. É um viés mais retrospectivo. A proporcionalidade em sentido amplo da teoria dos direitos fundamentais do Alexis, para começo de conversa, ela tem uma estrutura diferente. Ela já tem ali 3 partes, né, da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, em que eu vou averiguar, inclusive, o quanto aquela medida é capaz de fomentar finalidades constitucionalmente adequadas e que atendem a um interesse público, né? Muito grosso modo. Mas eu tenho um viés prospectivo, eu olho para frente, eu quero ver se aquela medida faz sentido, se ela tem capacidade de chegar onde eu quero. E se ela tem capacidade, se poderia haver outras que que seriam menos constritivas de direitos fundamentais. No final, se tem a relação de custo-benefício vale a pena, ou se eu estou vulnerando demais um direito para fomentar uma finalidade social. É outra ideia. Aí já vou pensar numa finalidade mais prospectiva da pena, que não essa gradação entre gravidade de um e seriedade do outro, né? Então, cuidado um pouco, assim, acho que tem como você diferenciar ali, porque dependendo, se eu pensar em proporcionalidade de pena passado, pode ser que eu dê uma determinada quantidade de pena para a pessoa, porque eu penso, pô, a pessoa fez algo, um crime, que eu preciso punir muito ela, porque foi muito grave. Agora, se eu pensar em termos de futuro, sei lá, uma prevenção especial positiva, pode ser que eu mantenha ele preso durante todo aquele tempo, cause uma prisionalização, que a pessoa perder os laços com a sociedade fora da prisão, porque ele está introjetado naquela forma de ordenação social, e quando ele sai, ele está mais propenso a uma reincidência, uma hipótese. Ponto, já minou minha finalidade preventiva, porque eu pensei em outros termos, né? Então, veja, tem diferença, né? Mas esse é o último ponto que eu queria trazer. Vou para as partes mais abertas, tá? Que eu deixo como comentário para a gente discutir. Primeiro delas, o seu trabalho faz uma leitura muito legal, assim, de como a gente vive nessa disjunção dentro da nossa democracia, né, de reafirmação de direitos em documentos, mas, de outro lado, uma realidade tenebrosa, né? Eu acho que talvez tem 2 recortes, que não que sejam obrigatórios de se tomar em todo trabalho assim, mas é que é uma coisa tão sensível na realidade brasileira, que eu acho que uma menção, pelo menos, precisa ter quando se trata de sistema carcerário. Eu trago 2 questões. Primeira, o corte da seletividade, e mais especificamente a seletividade racial. A gente está tratando dessa violação de dignidade humana, né, que é estruturante da própria sociedade, e a gente olha para o cárcere brasileiro, ele é uma reprodução dessas assimetrias raciais que estão projetadas nas outras instituições brasileiras, nas outras formas de sociabilidade, né? Mas ali é uma coisa que choca, né? Quando você vê, e isso está mensurado, os anuários de segurança pública do Fórum trazem isso, né? Essa sobre-representação da população negra, que negra compreendendo pardos e pretos, de acordo com os índices do IBGE, os indicadores do IBGE, lá. Então, ali, eu acho que essa é uma questão importante para você mostrar essa violação de dignidade que é desproporcional para um grupo mais do que outro. E tem um outro ponto que eu acho que também seria importante, eu sei que não é sobre isso, mas pelo menos mencionar em alguma medida, que é as violações de direitos específicas no caso das mulheres. Você tem um público, né, por assim dizer, feminino, que cresceu muito. O encarceramento feminino cresce muito nos últimos 20 e poucos anos no Brasil, especialmente a partir da lei de drogas. E aí a gente tem uma série de violações, de privações nas quais as mulheres são submetidas no cárcere. Algumas se combinam com as que os homens passam, mas outras não. Tem um livro excelente sobre isso, me falha o nome da autora, infelizmente, mas se chama Presos que Menstruam, né, que mostra realmente Presos que Menstruam, que mostra realmente essa realidade das mulheres no cárcere. E a gente está falando de um país que mal reconhece o conceito de pobreza menstrual como algo preocupante para se pensar política pública, né? Então, a gente está falando desse país que não quer dar nem para estudante absorvente, a estudante pobre, que dirá para uma presa, né? Então, acho que, e aí, ligado a isso, sugeriria uma olhadinha nas regras de Bangkok, da ONU, para você casar com a sua análise das regras de tratamento ali de 95 que você traz. Depois teve as regras de Bangkok, que são específicas para mulheres, também diretrizes específicas para mulheres. Isso. Fechei isso aqui.
O outro ponto que eu queria tratar com você, o professor Rodrigo muito bem colocou, assim, eu senti uma simpatia sua pela privatização, mas aí eu senti que você, pô, né, deixa eu dar aqui o plano ao contrário, que é muito bom, porque você está fazendo ciência, né, está mostrando ali as contraposições, mas eu senti muito mais simpatia por um lado do que pelo outro. Então, você já acabou comentando com ele, mas eu vou trazer só mais um grau de privatização, mais um grau de problematização. Eu, pessoalmente, tenho muito ceticismo com relação ao modelo privado de administração penitenciária. Acho que nós não temos dados seguros ainda para afirmar esse sucesso que se busca atribuir ao presídio de Ribeirão das Neves. Acho que tem uma outra experiência lá no Paraná, né? E a confiabilidade disso é algo que eu tenho muita dúvida. Para começo de conversa, né? Os presos que são admitidos, por mais que no discurso se fala que todo mundo é admitido ali, eu quero saber se eu posso colocar um membro, um dito membro de organização criminosa ali. Vocês vão aceitar? Vocês, administradores do presídio, né? Não vão, tá? Não vão. Vou contar para você aqui, não vão. Por quê? Porque eu quero vender um modelo. Então, esses criadores de problema, eu não quero. Quero, porque eu preciso mostrar que dá certo. E aí, e o que é dar certo, né? Tem a questão física, mas essa é uma reportagem da Agência Pública de Jornalismo. Eu confesso que eu não fui checar a informação, não fui procurar o contrato. Então, o que eu estou vendo, o que eu vi na reportagem, assumo essa falha, né? Mas que fala ali que se menciona um mínimo de 90% de ocupação do presídio no contrato, ou seja, é como se o Estado dissesse, eu te forneço 90% de mercadoria durante o contrato. Então, pô, eu não quero reduzir a criminalidade, reduzir a população carcerária, porque quanto mais presos e presos por mais tempo, mais eu recebo do Estado. E aí você tem os próprios Estados Unidos, que esse modelo era padrão, há alguns anos falou, pelo menos a administração federal, o Departamento de Justiça, falando, eu vou rever. Eu já não quero, não tem tanta diferença de custo assim, não tem as mesmas condições de segurança, os serviços prestados ali para a reintegração social não são os mesmos, eu estou dando uma virada aqui. Isso é a administração federal nos Estados Unidos. Os estados não, os estados continuam tendo presídios privados, mas os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, revisaram esse posicionamento. Daqui eu tenho um pouco de receio, porque é sedutor, né? É sedutor em alguma medida, né? Eu já não sou muito propenso a teses de demonização do Estado, como também não sou do setor privado, né? Eu acho que a gente pode pensar formas de aproximação cárcere-sociedade. Agora, isso é basicamente você entregar, de fato, uma função jurisdicional, como você ali coloca, para o setor privado, parte dele, né? Embora você tenha a administração, que é administrativo, você tem decisão judicial. Então, eu tenho um pouco de ceticismo, né? Mas acho que você já comentou, eu só queria trazer esse levantamento, né? Você menciona também a DPF, que reconhece o estado de coisas inconstitucional. E aquilo foi muito marcante, né? Porque tem uma dimensão simbólica que não pode ser desprezada. Né? O simbólico também é importante. Agora, não pode ser só simbólico. A gente tem que pensar o simbólico, ele também tem que estar minimamente atrelado a uma dimensão prática de efeitos. E aí, enfim, já se passaram quantos anos desde a DPF, o que melhorou? A gente teve um declínio da população carcerária no Brasil, não por causa da DPF, mas porque veio um vírus destruidor, e ainda assim um monte de juiz desembargador falando, não solto, vai morrer aí dentro, não solto. Você tem que ir até, sei lá, qual tribunal para conseguir uma liberação, mas não foi por causa da DPF. E aí, por quê? Porque não basta você dar a decisão, medida cautelar. Como é que eu controlo o cumprimento? Como é que eu faço o que chamam de monitoramento? Uhum. E o monitoramento que não seja só o judiciário com a lupa ali, com o binóculo vendo, mas um monitoramento que aproxime os atores envolvidos, sabe? Que chame o Poder Executivo, que chame ali quem está executando a política pública de segurança, para poder, junto, de fato, pensar uma saída. Mas desse jeito, deixa que eu chuto, eu na minha trincheira, você na sua trincheira, era meio que uma saída difícil de virar soluções concretas, como parece que de fato virou. Em 2019, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Sérgio Fernando Moro, estava brigando com o senhor Paulo Guedes da Economia porque queria a liberação de recursos para quem? Para o Fundo Penitenciário Nacional. Justamente aquele que foi proibido o contingenciamento na DPF 347. Porque é difícil, né? Você tem... e aí, ainda que liberasse todos os recursos do mundo, eu fico pensando, nossa, né? Então, não contingencia mais nada, está aqui todo o dinheiro. Será que a gente de fato ia ter melhoria das condições do sistema carcerário? É só recurso? Ou será que antes a gente tem que fazer uma pergunta anterior, que afinal de contas eu prendo por quê? Eu prendo para quê?
por que o Brasil tem essa obsessão com a punição e é um dos países que mais encarcera no mundo, inclusive em comparação com seus vizinhos latinos, se a gente não quiser fazer uma comparação, sei lá, com o Escandinávia, é óbvio. Mas a gente pegar, sei lá, a Argentina do nosso lado, não tem o índice de encarceramento que a gente tem, e é vizinho, pega o teu carro, a gente, 1 dia e meio, 2 dias de carro, a gente chega lá. Outra sociedade, eu sei. Mas por quê? Enquanto a gente não responde isso, vai ter mais dinheiro para construir mais prisão, prender mais pessoas, para gerar os mesmos problemas. E isso, como o Rodrigo muito bem coloca, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Estado que projeta uma forma de relação social. Isso passa por governos tucanos, isso passa por governos petistas, por governos PMDBistas e agora por esse governo aí. Essa ideia de mais dinheiro para mais prisões é de décadas. E você dá mais dinheiro não resolve. Já está claro que não resolve, né? Porque você teve mais dinheiro, mais prisões, e não faz muito tempo que tinha preso jogando futebol com a cabeça do outro depois de uma briga. E propostas maravilhosas, como a do ex-ministro da Justiça, Moro, de colocar as pessoas num container na época do coronavírus. Na época do coronavírus. Ainda está tendo coronavírus, né? Mas no começo, de colocar as pessoas num container. Olha que ideia humanista, né? Que coisa... Não tem 3 anos isso. Por fim, professora Isabel e professor colegas, né? Falei rápido demais, agora eu vou dar uma desacelerada. Eu queria te sugerir posso te passar depois os textos. Um livro de criminologia do professor Alvino Augusto Sá, falecido, saudoso, sobre criminologia clínica e execução penal, alguma coisa assim. No livro de criminologia clínica do professor Alvino, ele defende a utilização do termo reintegração social e não reeducação, não ressocialização, muito ancorado no Alessandro Barata, criminólogo italiano. E isso não é só uma questão de etiqueta, deixa eu ser rigoroso conceitualmente, mas tem um conteúdo por detrás, que eu acho que eu queria te trazer aqui para a gente discutir. Por que reintegração social? Primeiro, né, por que não reeducação, ressocialização? Porque isso atribui toda a carga do problema ao preso. É você preso que é o problema, você que é o disfuncional aqui na minha sociedade perfeita, então é você que eu vou curar. Você que é patológico e precisa de cura. Então, e veja, eu sou tão bom, um estado tão bom, que eu não vou nem te cobrar para isso, né? Você só vai estar aqui e deixa que eu te curo, deixa que eu te trato, deixa que eu te educo, porque você é o problema. Uhum. Isso é uma das primeiras questões, sem contar o fato de você ter aí uma intromissão na esfera íntima da pessoa. E se você não quiser professar os seus credos, se você não quiser seguir a sua ordem social, quem disse que a sua ordem social é tão boa assim, cara pálida? Né? A gente está falando de uma sociedade que acha ok 3.000 pessoas morrerem por dia por causa do vírus. E quando pergunta, fala, e daí? É esse tipo de empatia, de relação social sólida que você acha que eu tenho que fazer parte? Você não é tão bom assim, meu cara. E aí? Né? Mas esse é um texto interessante. Aí depois disso ele fala, olha, por que reintegração social? Porque aí eu compartilho responsabilidades. E aí traz o que o professor Rodrigo colocou. É o Estado? Claro que é o Estado. Mas não se trata de atribuir apenas a carga ao indivíduo, como não se trata apenas de apontar o dedo na cara do Estado, mas de trazer a sociedade para junto desse processo de trabalhar a vida daquele preso, pensando em quando ele vai sair. Porque a ideia de ressocialização já traz algo de equivocado, como se aquela pessoa antes já não estivesse em sociedade. Desculpa, ele pode não circular na high society da sua cidade em geral, né? Da sua cidade. Mas deixa eu te contar uma coisa, né? A pobreza e a favela e a periferia fazem parte dessa sociedade, sabia? Né? Não você, Isabel, né? Tô falando para as pessoas. Sabia? Ele também faz parte da sociedade. Você fecha os olhos para aquelas regiões. Mas ali tem formas de sociabilidade inscritas que vão continuar a existir depois que ele sair. Então não adianta você pensar em valores de uma sociedade perfeita, como se a sua fosse perfeita, se depois a pessoa voltar para o mesmo meio em que ela cresceu, em que ela cometeu crime. Então eu preciso pensar em reintegração social, estabelecendo pontes entre cárcere e sociedade e Estado. Estado, cárcere, sociedade, em alguns casos, vítima. É a ponte de abertura, de abertura, né? As portas que se abrem para a introdução de pensamento restaurativo dentro da prisão, né, de justiça restaurativa dentro da prisão. E o professor Alvino já lançava essas bases ali em 2010, na década de 2010, quando ele escreveu o livro, né, de você trazer a restauração para dentro da prisão. Porque aí você sai dessa lógica de você é o problema, você é preso ao problema, então você aceite que eu vou te educar.
Ah, mas eu não quero. Não tem querer, vou te educar. Tá aqui, ó. Tá aqui a palmada. O outro texto que eu sugeri, e que aí já vai para a parte de finalidade da pena, já vai para a discussão jurídica, que é do professor lá da PUC do Rio Grande do Sul, o professor Marcelo Almeida Ruivo, lá de Coimbra também, Larissa, fez doutorado lá, na mesma escola do professor de todos nós, Fernando Fernandes, né? E ele tem um texto sobre discutindo finalidades da pena, e quando ele chega na prevenção especial positiva, né, que é essa que você defende no trabalho, ele fala, olha, né, veja, primeira ponto, né, o criminoso pobre também ele está integrado na sociedade, só que é aquela forma de sociedade com problemas. Você não pode negar aquilo como sociedade. Você tem que entender como funciona aquela sociedade, porque é para lá que ele vai voltar. Né? Sem contar o elitismo, de você dizer que aquilo não é sociedade. Né? Segundo ponto, né, se eu preciso definir o conteúdo e o alcance e o limite desse dever do Estado e poder do Estado de educar as pessoas e o limite do dever do cidadão de aceitar ser educado. Aí não precisa nem falar de teoria jurídica. Vamos assistir o Laranja Mecânica do Stanley Kubrick, né, de quais são os problemas de um Estado mais autoritário que quer moldar os seus presos a partir de técnicas ali, dizer como que eles têm que ser por dentro. Né, controlando o ser e não o fazer. Né, o ser para controlar o fazer. E aí tem esse problema de violação da consciência da integridade psíquica, né, e da integridade psíquica do preso. E aí ele fala, enfim, né, depois de uma série de considerações, ele fala, talvez nós precisemos pensar não em ressocialização, mas em uma não dessocialização. Não dessocialização. Que, de certa forma, se comunica com o que o Alvino dizia, de que, ancorado no Barata, de que, olha, a gente não tem como reintegrar na prisão, isso é quase que uma contradição em termos. É você querer falar como que a pessoa tem que comportar em sociedade trancada numa jaula a quilômetros e quilômetros do centro da cidade. Uma contradição, e sem contar com todas essas vulnerações sociais. Então, reintegrar na prisão é uma falácia, mas a gente tem que pensar em formas de reintegrar apesar da prisão. Apesar da prisão. E é aí que ele traz essa necessidade de aproximação entre preso, sociedade e Estado, inclusive com compartilhamento de responsabilidades, como o professor Rodrigo colocou. Eu queria te trazer essa chave de leitura para você, enfim, me conta o que você acha, tá? Não é uma pergunta isso, mas é algo que me interessa, algo que eu fico bastante, que me preocupa muito, assim, porque eu tenho muita desconfiança das boas intenções, Isabel, não sua, tá? Mas de um juiz quando fala que vai dar uma pena de 20 anos de prisão porque tem que prevenir, eu desconfio. Eu desconfio quando fala que você tem que deixar a pessoa lá trancada porque você tem que educá-la. Eu desconfio que seja isso realmente, entendeu? E ainda que isso seja verdadeiro, eu fico muito preocupado com os limites disso, de o que a gente pode causar de desintegração social e desconstituição da pessoa munido dessa boa intenção de dizer como que ela tem que ser. Né? Como se a High Society, que não está presa, fosse muito mais estruturada moralmente do que eles. Quem disse? Né? Por que que enfim, a gente pode pensar, para não pensar em crimes violentos, vamos pensar por que alguém que vende drogas e é preso por isso é mais moralmente desestruturado e carece de educação, de cura, que ele é mais moralmente desestruturado do que a pessoa que comete fraudes tributárias de grande monta, suspender o processo e extinguir a punibilidade. Quando a gente cai nesse moralismo é perigoso. Né? A gente deixa de lado o quê? A sociedade, que eu acho que é quem tem que ser trazida. Junto ao cárcere. Né? Cárcere e sociedade conjuntamente. E aqui na nossa casa a gente tem um projeto da professora Colobaroli que busca desenvolver algo nesse sentido. Né? Fazendo aqui uma menção, projeto de extensão, professor, né? Da professora Colobaroli, que busca fazer essa ponte a partir da tutela dos direitos das pessoas presas aí do Itapa. Mas essas eram as considerações. Desculpa, acho que eu dei uma exagerada de novo, dobrei o tempo. Mas é isso. Eu passo a palavra à professora Larissa, agradecendo pelo convite e me colocando à disposição. Muito obrigada, professor Gustavo. Não sei a impressão que a Isabel fica, mas eu fico muito satisfeita com a banca que a gente escolheu. Conversamos muito, né, Isabel? Você sabia dos limites do seu tema, do tempo, né, para elaborar,
Muitas das coisas que eles falaram aqui, acho que você se recorda da gente conversando, né? Quando começaram a falar da privatização, eu falei, lá vem, avisei que ia falar, avisei. Finalidades da pena? Avisei, mas falei, vamos para a banca, né? Vamos levar as considerações. Então, eu agradeço de coração todas as considerações, tenho certeza que a Isabel anotou. Nós temos aí, óbvio, ainda vamos deliberar tudo, mas ela tem um prazo para fazer todas as alterações necessárias, todas as verificações, que é o que o professor Rodrigo e o professor Gustavo disseram, sempre é um trabalho que não termina, né? Mas alguns pontos que eles destacaram são essenciais para uma versão final e acho que vocês comprometem, né, a fazer todos aqueles itens que sejam necessários. Eu, como orientadora, não faço questionamentos, todos os debates, as críticas que tínhamos para debater já fizemos, né, Isabel? Então, essa era a versão que a gente conseguiu equilibrar pontos que a gente discordava bastante, né? Falei, tudo bem, pode trazer cientificamente, não tem problema, trazendo todas as posturas. Mas, então, nesse sentido, eu dou por encerrada aqui a fase das arguições. Eu vou pedir que a Isabel permaneça na sala e vou pedir aos professores Gustavo e Rodrigo que mutem e desliguem a câmera e eu vou chamar vocês no grupo do WhatsApp para a gente deliberar sobre a aprovação e sobre a nota. Então, Isabel, aguenta firme aí, daqui uns 40 minutos a gente volta. Brincadeira, até daqui a pouco. Até.
Olá, Isabel. Oi. Momento de tranquilidade, né? Deixa eu pegar aqui a ata só para me guiar. Muito bem, então eu vou fazer a leitura da ata para te passar a questão da resolução da banca. Então, a candidata Isabel Franco Silva Jorge, em sessão pública, após exposição de cerca de 15 minutos, foi arguida oralmente pelos membros da banca examinadora, tendo sido atribuída o resultado de aprovada, com a nota de 86 pontos finais. Então, parabéns, Isabel. Esse é um momento aí de encerramento de mais uma etapa. Fico muito feliz, registro aqui de ter sido a sua orientadora. Faço questão de pontuar que você foi uma orientanda muito respeitosa, sempre muito dedicada, dentro dos limites, né, que a gente conversou desde o início. Então, eu me sinto muito satisfeita mesmo com o resultado. Eu acho que você aqui na banca, inclusive, superou o seu medo, né? Você estava muito preocupada com a apresentação. Então, fique tranquilo, leve isso para os próximos desafios profissionais, pessoais, que realmente você é uma pessoa dedicada, que vai conseguir alcançar o sucesso naquilo que se propôs. Algumas coisas são mais difíceis, outras são mais tranquilas, mas nessa que você precisava passar por essa etapa, você conseguiu a sua aprovação. Então, parabéns, eu aproveito aqui para agradecer o professor Rodrigo Cobo, meu colega, amigo da época de UENS. Muito obrigada. Eu quis aproveitar, né, a última oportunidade, não sei, né, se vai voltar ao presencial, mas caso volte, última oportunidade, porque para vir de Paranaíba para Ituiutaba, aí a verba já não dá conta, né? Então, muito obrigada pelas considerações, sempre muito pontual, muito valoroso. Ao professor Gustavo, meu colega e amigo aqui de UENS, estamos nessa nova jornada juntos, né? Então, as bancas com o Gustavo também são sempre ricas em comentários, em apontamentos que a gente vê, nossa, isso aqui realmente pode ser melhor, tal. Então, muito obrigada aos dois pelas colaborações. Isabel, eu vou passar primeiro para os dois professores fazerem as considerações finais deles, e aí eu passo para você depois fazer os seus agradecimentos. Então, professores, agora invertendo, né? Professor Gustavo, as suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Quem agradece sou eu, professora Larissa. Na verdade, só parabenizar a Isabel mesmo. Não é fácil, né, Isabel, fazer um TCC, chegar, só você sabe o que você passou. Eu sempre falo que por trás, agora não são folhas, né, impressas, mas por detrás das páginas tem ali uma história de vida, pelo menos dos últimos 6, 7, 8 meses dessa história de vida, né? E você sabe o que tem ali nas entrelinhas e o que tem nas cenas cortadas que vai para o Blu-ray, né? Vai para o DVD. Você sabe. Então, hoje é o momento de você lembrar, de você descansar, de você se parabenizar também, porque você merece, e seguir, né? Enfim, muito sucesso para você nas próximas etapas da sua vida. E, enfim, agradecer também ao professor Rodrigo pela presença, né? Prazer conhecê-lo novamente. Espero que, né, o ENS e o ENG aí tenham mais parcerias. Professor Rodrigo. Apanhando aqui com o microfonezinho, mas agora deu certo. Também agradecer Larissa pelo convite, Isabel pelo convite, pela companhia da tarde também do professor Gustavo, uma tarde de aprendizado. Eu pelo menos gosto muito de participar de bancas por conta disso. A gente não sabe tudo, Isabel. A gente está aqui enquanto avaliador de banca, mas a gente aprende com vocês, com a fala de vocês, com os comentários dos nossos colegas professores. E para mim, pelo menos, digamos que o plus de participar de uma banca é exatamente isso. O que a gente ganha, né, digamos, de conhecimento a cada banca é realizado. Então, obrigado, professor Gustavo. Larissa, mais uma vez, pelo convite. Nos veremos em breve, né? Espero, aqui na nossa aula de pós-graduação também. Isabel, desejo, assim como o professor colocou, que você tenha aí sucesso, que você tenha uma jornada agora de vida, não mais acadêmica, recheada, digamos assim, de boas realizações. E parabéns mais uma vez pelo trabalho apresentado, pela pesquisa realizada junto com a sua orientadora. E foi um prazer poder participar dessa tarde aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, professores. E agora, Isabel, sua vez de fazer os agradecimentos, agora aliviada, né? Aliviada. Menos 30 quilos nas costas.
Eu que agradeço a todos pela presença, pela disponibilidade dos professores, junto com a Larissa, por estarem aqui agora. Imensamente a Larissa por todo o apoio. Foi assim, quando a gente vai escolher o orientador, fica naquela, né? Quem será? Quem que eu vou? Porque sempre tem algumas que são mais difíceis, né? E assim, você como orientadora foi maravilhosa. Eu acho que o trabalho ficou tão bem feito por conta da sua orientação, eu acho que foi muito importante. A divisão do tempo que a gente fez, né, desde o meio do ano passado para cá, fazendo, eu acho que além disso, isso também me deixou muito mais tranquila durante o processo, que eu achei até engraçado. Eu já estava no final, nossa, gente, já terminei meu TCC, aí todo mundo, o quê? Eu nem comecei. Então, eu achei que a organização ficou muito boa. E eu só tenho a agradecer a todos por hoje e por essa tarde formada. Isso aí, uma Muito etapa a menos. obrigada. Obrigada também pelas considerações de vocês. Eu anotei todas aqui. Eu vou melhorar. É sempre bom a gente ouvir, né, outras pessoas para poder incrementar o trabalho, né? Acrescentar coisas novas, porque às vezes a gente está fazendo aqui e não vê que pode olhar para uma outra perspectiva. Então, muito obrigada pelas considerações, achei muito válidas e vou adicioná-las no trabalho. Perfeito, Isabel. Então, agora, só a título de encerramento, você tem até 15 dias para fazer o depósito da versão final. Eu vou mandar a ata assinada para os professores, depois mando para você. Quando você finalizar, peço que, assim que possível, me envie a versão definitiva com as correções propostas. Eu vou te mandar o anexo E para que você faça o depósito final. A secretaria está pedindo que o CD, né, que vocês têm que levar gravado o PDF do trabalho com a versão final, que você faça, coloque num acrílico, aqueles negocinho de proteção, e que faça a impressão da capa em versão miniatura, para colocar para identificação. Então, a gente vai se falando por e-mail, mas só para eu te dar esse posicionamento, em breve eu te mando a ata e a gente vai conversando, mas você já agilize no que puder aí as alterações que os professores fizeram sugestão, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação por aqui. Aqueles e aquelas que assistiram a título de atividade complementar, me mandem um relatório por e-mail, tá? Não manda pelo Teams, que às vezes eu não... Um print aí, ó. A Jordana tá sugerindo que quer tirar um print. Peraí, deixa eu arrumar o cabelo, gente. Não é assim. Pega de surpresa. Pode bater. Peraí. Achei. Printei. Beleza. Deixa eu só desligar aqui a gravação, pessoal.